boa tarde. Estamos de regresso para mais uma edição do programa Podcast Observatório, edição referente à sexta-feira, 11 de fevereiro de 2020. Seja bem-vindo a w24magazine.net, este seu site de notícias, canal de YouTube, uma TV digital e também a sua rádio online w24magazine.net. Já sabe que nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube também. No Facebook o nosso endereço é o W24, no Instagram W24_magazine e no YouTube W24 Magazine. Dou-lhe conta que a coordenação deste programa é do Vladimir Mateus, está na técnica o Lucas Pereira e o Francisco Cardoso. Meu nome é Alberto Jorge Capitão. Vamos ter aqui mais um momento de conversa no programa Observatório. O nosso convidado de hoje é de nacionalidade brasileira e em instantes mesmo falávamos que é hoje um brazuca, ou um brazo-angolano, não é? Um quase angolano já, são 17 anos de vivência em Angola. Claro, sempre que pode se visita o Brasil, também para visitar os amigos e familiares, mas acredito que já não vê a sua vida sem Angola. Dr. William Franco é o CEO do grupo Alcomex, um grupo de gestão de franquias, e está hoje na W24 para uma conversa agradável. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde a todos que estão ouvindo. E muito obrigado pelo convite, capitão. A gente fica muito honrado e feliz também de ver a estrutura que você tem aqui. A gente que empreende, quando vê alguém que também empreende, prosperando, a gente fica muito feliz. Muitos parabéns. Nós é que agradecemos, sabemos que a agenda não é assim tão fácil de ser preenchida, ou seja, é uma agenda muito preenchida e dificilmente encontra-se espaço para tê-lo em programas de entrevista, não é? A gente tem que se ocupar, né, com aquilo que é a nossa proposta, né? Então não dá para parar mesmo. Afinal de contas, estamos a falar de um grupo que por esta altura gere 13 marcas. Isso, a Alcomex é uma empresa de gestão de negócios, gestão de franquias. Nós tivemos a oportunidade de fundar a Alcomex em 2008. Inicialmente ela começou como uma trade company, uma empresa de importação e exportação, e fomos desenvolvendo os nossos negócios. Hoje são 13 marcas em segmentos diversos. Ela foi fundada já cá em Angola ou ainda no Brasil? Não, foi fundada aqui em Angola. É uma empresa de direito angolano, 100% angolano. E na altura, o que é que o fez criar a Alcomex? Por que é que decidiu? Eu sou um empreendedor nato e serial, né? Assim, então, é insuportável para mim a ideia de alguém ter que ser um colaborador de uma empresa, por melhor que isso pareça, o resto da vida, né? Então, a gente entende que todo mundo tem que prosperar. Então, assim, nunca me agradou a ideia de ser um colaborador, né? Eu sempre quis ser alguém que gerasse oportunidade de emprego e de negócio. Então, quando eu cheguei em Angola, 17 anos atrás, a gente começou a vida aqui como a maioria dos imigrantes começam, né? E fomos prospectando oportunidades e tal, até que conseguimos, em 2008, constituir a Alcomex como empresa, a partir do qual, então, começamos a operar ela. O Dr. William chega a Angola em 2005, ou seja, 17 anos, 2005, vem através de um convite que recebe para vir trabalhar, ou decidiu mesmo deixar o Brasil e tentar aqui? Na prática, foi assim, eu estive em Angola a primeira vez na vida, em 92 e 93, na época eu era, então, oficial do Exército Brasileiro, na Brigada de Infantaria Paraquedista, lá no Rio de Janeiro, e o meu subcomandante lá, ele veio ser o comandante das forças que estavam aqui, né? E ele, na época, eu era, então, um tenente novo e precisava montar minha clínica, e ele falou: William, vai ter uma oportunidade em Angola, é uma oportunidade de você receber em dólar, quando você voltar, você vai ficar lá um tempo, quando voltar, você vai ter um dinheiro aí que dá para ajudar a montar a sua primeira clínica e tal. Eu acho que é bom para você. E foi assim que eu vim a primeira vez. E ficamos aqui por cerca de 8 meses, até o início de 93. E quando eu voltei, eu montei minha clínica, né, e comecei a exercer minha atividade, além de oficial do Exército, como dentista. E na última semana que eu estava em Angola, eu tive a oportunidade de conhecer um brasileiro que tinha chegado aqui para dar um curso de 3 meses de técnico de futebol.
chamava-se Djalma Cavalcante. Treinou o Petro de Luanda. Isso, ele treinou grandes times aqui. Sim, sim, as melhores. Foi um grande treinador. E isso foi em 93. Né? E quando foi em 2003, eu estava no Brasil, a minha área é implante, eu sou mestre em implante, e eu operava em várias clínicas. Então, uma das clínicas me ligou e falou, eu tenho um paciente aqui, mas ele tem que ser operado hoje, porque ele vive em Angola e ele vai viajar já essa semana, ele tem que ser hoje. E eu fui. Quando eu cheguei lá, quem era o paciente? Era o Djalma Cavalcante, que eu tinha conhecido aqui. E, a partir daí, ele começou a me indicar muitos pacientes aqui de Angola, lá para o Brasil. E todo mundo ia, falava, doutor, vamos para Angola, vamos para Angola, vamos para Angola, vamos para Angola. Quando chegou em 2005, eu falei, vou lá para conhecer. Chegou à altura. Eu vim para passar uma semana e voltei 8 meses depois só. e aí não voltei mais. Na verdade, eu voltei lá só para resolver problemas de documentação e tal, e não voltei nunca mais para trabalhar no Brasil. Sempre focado na intenção de montar aqui uma clínica dentária? Sempre, sempre. Inicialmente trabalhamos... Ou foi o FUNS que fez ficar em Angola? Não, trabalhamos em algumas clínicas, né? Porque você tem que começar, e comecei trabalhando em algumas clínicas. Em 2010 eu tive a oportunidade de montar a minha primeira clínica, que ainda era uma coisa muito pequenininha, no Quinaxixe. Era uma clínica pequena, até hoje ainda existe, tinha apenas 2 cadeiras. Né? Continuam as 2 cadeiras, já não? Não, continua, porque o espaço físico não permite a gente crescer. Né? Mas aquilo que começou lá em 2010, hoje nós temos aí cerca de 20 clínicas em funcionamento. Né? Todas cá em Luanda? Todas ainda em Luanda. Né? Existe uma previsão da gente de começar a expandir para as províncias, mas nós somos uma franchise, então a ideia é que a gente prospecte investidores e dentistas ou investidores que queiram ter as suas clínicas e queiram também montar e a gente possa auxiliar nesse processo. Mas aqui, Dr. William, estamos já a falar da Odonto Excellence ou ainda outra clínica? A Odonto Excellence, que foi quando em 2015 eu trouxe a Odonto Excellence para Angola. Né? Quando a gente começou aquele processo aqui em Angola, de 2014 para 2015, a gente começou uma dificuldade com divisas e tudo, então nós entendemos que Angola ia entrar num cenário de crise. Né? E toda crise requer antecipação. Sim. É como você lida com crise. Né? A crise você não pode deixar mergulhar nela para depois tentar agir. Então, quando eu fui ao Brasil, em janeiro de 2015, eu fui ver o que estava acontecendo no mercado brasileiro. Então, eu fui a um congresso e eu vi que tinham 16 empresas que eram franquias odontológicas. Né? E eu falei, poxa, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Né? E eu fui conhecer uma por uma, até que uma delas que eu conheci foi a Odonto Excellence e foi a empresa que eu falei, poxa, essa empresa tem o que a gente precisa em Angola. Né? Que a gente já havia identificado que a maior dificuldade em Angola era a dificuldade de gestão. Né? A gente aqui tem muita vontade de fazer as coisas, mas a gente tem muita dificuldade por falta de capacidade de gestão. Né? E principalmente de gestão de processo. E a Odonto Excellence era uma empresa que oferecia isso para a gente. Então, nós trouxemos, em agosto de 2015, abrimos a primeira unidade. Em fevereiro, no dia 4 de fevereiro de 2016, abrimos a segunda unidade e, a partir daí, continuamos crescendo e a nossa meta é fechar esse ano com 40 unidades em funcionamento. Como é que um dentista, um tenente do Exército e dentista envereda para o empreendedorismo e praticamente acaba por deixar de lado a vida como militar? Hoje eu sou oficial da reserva, sou capitão da reserva, mas já estou na reserva. Mas uma reserva solicitada? Ou uma reserva solicitada. Eu fui para a reserva com, eles chamam de proporcional ao tempo de serviço, né? Então, eu não cumpri os 30 anos, né? Então, na verdade, eu cumpri 10 anos e fui para a reserva por tempo proporcional. E solicitei a reserva. Na época era mais interessante para mim e não me arrependo. Foi muito importante para mim. Mas como é que aconteceu essa virada de chave, vamos chamar assim? Né? Eu até 2015 eu era apenas um dentista que tinha muita vontade de empreender, mas não sabia o como. E já tinha o grupo constituído, mas ainda não sabia como. Eu já tinha empresas, eu já tinha montado clínicas no Brasil, eu já tinha quebrado clínicas no Brasil. Porque você não nasce sabendo, né? Mas a vontade é sempre, normalmente, superior ao seu conhecimento. Então,
você tem vontade, mas não tem conhecimento, você vai lá e tenta fazer. Só que quando o problema surge, você não tem capacidade de solução e você é vencido pelo problema, né? Então, eu já tinha montado clínicas no Brasil, já tinha fechado clínicas, já não tinha conseguido funcionar e sempre ficava naquela coisa de abre, tenta e tal. E, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei até 2010 em clínicas privadas de terceiros. Quando foi em 2010, eu montei minha clínica privada, que era uma clínica muito pequena, mas era minha, né? E isso fez toda a diferença. E aí começamos a investir. Só que até 2015 eu continuei com aquela mentalidade do você SA, sabe? Quando você acha que você é autossuficiente, fala, não, tá tudo bem, tá funcionando para mim, tá bom e tal. Eu não tinha nenhuma perspectiva maior de crescer. Mas neste momento ainda continuava a prestar serviços a outras clínicas? Não. Ficou só com a sua? Fiquei só com a minha clínica. Quando eu parti para a minha clínica, eu fiquei só com a minha. Na verdade, eu prestei serviço para outras clínicas até 2013. De 2013 em diante, eu fiquei só prestando serviço na minha clínica. E nisso eu já tinha montado, em 2008, a Alcomex, né? Então, eu já tinha a empresa montada, já tinha feito algumas operações de importação, de equipamentos, de coisa e tal. E aí foi quando eu resolvi, então, montei a minha clínica, né, em 2010, e comecei a tocar. A partir de 2013, eu resolvi me dedicar só a ela, porque até então eu me dedicava a outras clínicas, né? E isso impedia também que eu parasse para olhar para o meu negócio como dono. É que isso é um dos grandes erros, assim, é quando você quer montar um negócio, mas você não quer se dedicar 100% a ele, seja pelo motivo que você achar que é. Uhum. Ah, porque aqui eu tenho um emprego fixo, então eu tenho meu fixo, mas é um grande erro, por quê? Porque aquilo ali te toma um tempo que é fundamental para que você alavanque o seu negócio, né? Então, em 2013, eu passei a me dedicar completamente à minha primeira clínica, e aí todo início é difícil, né? Porque eu abri mão de estar em clínicas de terceiros, de salário fixo, de comissões, de coisas que você ganhava, supostamente que te trariam estabilidade. Então, o ano de 2014 foi um ano bem duro, né, nesse sentido. E quando chegou em 2015, exatamente por a gente ter tido esse ano bem duro e estar entrando num período crítico em relação a câmbio, uma vez que a gente precisava de tudo importado, a gente começou a procurar um olhar mais profissional. Eu falei, poxa, deixa eu ver, tem que haver alguma coisa diferente do que eu estou fazendo, né? E aí foi quando eu fui nesse congresso e descobri que tinham lá 16 empresas oferecendo modelos de franquia. Eu falei, deixa eu saber o que é isso. E aí eu descobri que tinha uma empresa que era uma especialista em gestão de clínicas, ela desenvolvia gestão de clínicas, que é a Odonto Excelência. E aí eu adquiri a franquia, né, e também a franquia Master. Então, eu vim para Angola já em janeiro de 2015 como franqueado Master da Odonto Excelência, e tive a chance de encontrar o Dr. Zé, que é o CEO da empresa no Brasil, é o presidente da Odonto Excelência. O Odonto Excelência, na época, para você ter ideia do que a gente está falando e do que é crescimento, na época que eu adquiri a franquia, a Odonto Excelência tinha cerca de 128 unidades comercializadas, e só no Brasil. Então, nós fomos o primeiro país que internacionalizou a marca. Para a empresa, isso foi muito significativo. Hoje, a empresa tem mais de 1.200 unidades. Hoje a gente está praticamente distribuída por todo o Brasil. Todo o Brasil, né? E é a maior empresa do mundo hoje, de longe, assim, de odontologia, né? A maior empresa do mundo. Hoje são mais de 15 mil colaboradores. E, enfim, é uma empresa que respira gestão. O doutor Oséias, que cria o Odonto, não é dentista. Não, ele é gestor. E aqui faz o contrário, né? Aqui sai o dentista para criar... Exato. para intrometer-se no negócio de um gestor, ele já fez, conhecendo as técnicas. E ele foi o meu grande mentor. Exatamente. Foi não, né? Porque é o meu grande mentor. Que é uma das coisas que você precisa... Livro que penso que deixou o trabalho no banco, né? Ele trabalhou Sim, na banca. Ele chegou a ser gerente de um grande banco no Brasil. E
montou a empresa dele de consultoria, depois montou a Odonto Excelência, começou com uma clínicazinha muito pequenininha e hoje é uma potência mundial, é uma empresa fabulosa, é a maior empresa de odontologia do mundo hoje, e a gente teve a primazia de trazer isso para Angola, que para mim foi uma honra, porque a gente trouxe não só a possibilidade de quem quisesse investir, mas trouxe também a possibilidade dos pacientes de fazerem tratamentos, porque a gente trabalha com crédito. Então, nós somos hoje a única empresa que vende a crédito dentro do país. E é crédito mesmo, não é pré-pagamento parcelado, não. Ou seja, o cliente hoje ele entra numa clínica Odonto Excelência e ele parcela o tratamento em 10, 15, 20, 30 vezes, de acordo com a necessidade dele, para que ele possa ter acesso ao tratamento. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós vendemos para mais de 1.500 pessoas novas por mês. São mais de 1.500 clientes novos que nós atendemos todo mês, dentro de só aqui em Luanda. Né? Por conta desta vantagem que é a crédito, porque né? qual é a... Para você ter sucesso em qualquer negócio, você precisa começar cumprindo 2 regras muito básicas. A primeira, você tem que oferecer o que a pessoa precisa, porque se ela não tiver necessidade, ela não vai querer. E a segunda regra, tem que caber no bolso dela. Ou você vai caber no bolso porque você tem preço, ou vai caber no bolso porque você tem condições de pagamento. Então, quando você fala de serviços que, pela sua própria natureza, são serviços com valor agregado mais alto, porque requer uma mão de obra sofisticada, requerem materiais sofisticados, muita tecnologia, que é o caso da odontologia, né? Quando você dá crédito, que você parcela esse tratamento, você cria acesso. Porque, veja bem, a realidade de um cliente ela não muda só porque ele entrou dentro da clínica. Se o salário dele é 100 mil kwanza por mês, ele continua sendo um salário de 100 mil kwanza. Só que a necessidade dele também não muda. Se ele precisa pegar um dente, fazer um tratamento de canal, fazer uma coroa, isso não muda só porque ele entrou ali. Mas então o que muda? O que muda é a minha capacidade de resolver o problema dele porque eu dei acesso ao dar crédito. Então, quando eu viro e falo, olha, você pode parcelar o tratamento, eu começo a caber no bolso dele. E dentro da Odonto Excelência, o cliente ainda escolhe quanto que ele vai pagar. Ou seja, ele é que é o analista do crédito dele, porque nem o seu gerente do banco sabe melhor da sua situação financeira quanto você. Então, assim, o melhor analista do seu crédito é você mesmo. Então, o nosso modelo de crédito é um crédito direto ao consumidor, sem nenhuma burocracia, ou seja, na hora ali você decide se quer, quanto você quer, em quantas vezes você vai pagar, e fecha um contrato de prestação de serviço e já começa o seu tratamento. Mesmo quem vai pela primeira vez numa das vossas clínicas? Mesmo quem vai. A consulta inicial é uma consulta gratuita, né? A consulta de avaliação. Né? Isso é um conceito que a gente chama no mundo dos negócios de desmonetização. O que é desmonetização? É eu deixar de ganhar num primeiro momento para eu dar a oportunidade de você me conhecer e querer fazer negócio comigo. Então, por exemplo, um cliente está passando em frente a uma clínica Odonto Excelência e ele olha e fala, poxa, aqui tem uma clínica dentária, eu preciso fazer uma avaliação dos meus dentes. Mas a primeira coisa que ele pensa é o seguinte, quanto será uma consulta? E depois, Dr. William, temos que concordar que não são serviços baratos. Ou esta ideia é a falsa ideia que se passa às pessoas? Eu costumo dizer o seguinte, o caro ou barato tem a ver com percepção de valor, né? E, obviamente, quando a gente fala de percepção de valor, a gente tem que considerar as diversas camadas sociais. Você não pode querer que uma pessoa que tem um salário de 60 mil kwanza tem a mesma percepção de valor que o outro que tem um salário de 600 mil, que o outro que tem um salário de 2 milhões de kwanza. Exatamente. Né? Cada um, dentro do seu poder de compra, tem uma percepção de valor. Então, assim, é obrigação de quem empreende entender qual é o nicho que ele quer atuar e gerar a percepção de valor, mas mais do que percepção de valor, porque não adianta eu gerar percepção de valor e você não tem dinheiro para pagar. Exato. Você fala assim, isso vale, mas eu não tenho. Né? Eu tenho que, antes de qualquer coisa, gerar possibilidade de você pagar. Então, quando a gente fala assim, é caro ou é barato? Né? É o custo que é. A gente importa tudo que é material. Né? Então, assim, todos os custos são altos. Não dá para você brincar com isso. Você tem que ter lucro. Qualquer empresa tem que ter lucro, porque senão a razão
de existir. Lucro é igual você respirar. Se uma empresa não tem lucro, ela está morta. Exatamente. Né? Então, como é que você faz isso acontecer? Você cria uma realidade financeira que cabe no bolso dele. Então, você quer comprar um telemóvel. Aí você vai na loja e fala, poxa, eu quero comprar um telemóvel porque eu quero fazer umas lives e eu preciso filmar, eu preciso de alguns recursos de tecnologia e tal. E eu vi aqui, custa 500 mil kwanzas. Aí você fala, poxa, mas 500 mil kwanzas não cabe no meu bolso. Mas se essa loja tem um sistema de crédito, ela vai falar assim, olha, faz o seguinte, me paga isso aqui em 20 parcelas de 40 mil kwanzas. E você fala, poxa, 40 mil kwanzas já cabe no meu bolso por mês e você vai pagar as parcelas. Você vai pagar um pouco mais? Claro que você vai pagar um pouco mais. Por quê? Porque existe risco, existe inflação, existe desvalorização de moeda, né? Então, tudo isso entra nessa conta. Só que agora você tem acesso a isso. Então, essa é a grande mais-valia do crédito. O crédito ele dá acesso às pessoas a coisas que elas não teriam se elas tivessem que pagar pronto pagamento. E isso faz com que você haja um fomento da economia, porque o dinheiro circula. Dr. William, nós teríamos, na sua opinião, empresas mais rentáveis se pensassem assim desse jeito? É muito fácil de eu te responder isso. Eu tinha, em 2015, uma clínica, hoje nós temos 20. Né? Então, assim, eu acho que todo mundo sabe que de 2015 para cá, talvez são os anos mais difíceis que a gente tem vivido. Nós abrimos 4 clínicas no meio da pandemia, né? Onde todo mundo quebrando e a gente abrindo clínica. Né? Então, e aí você pensa assim, porque o que acontece, capitão? Crédito, ao contrário do que todo mundo pensa, crédito é coisa de país evoluído. Se você estiver na América, por exemplo, você vai comprar um carro, a pessoa não fala assim, esse carro custa tantos mil dólares. Ela fala, não, esse carro custa $300. Você já sabe que ele custa $300 por mês. Entendeu? Quanto tempo você vai pagar não interessa, porque no segundo ano a empresa já liga para você e fala assim, senhor capitão, olha, temos aqui um modelo mais novo, com outra tecnologia e tal, inclusive essa prestação sua de 300 vai cair para 280. E já te leva um carro novo e você ainda vai pagar uma prestação menor. E é isso que fomenta a economia. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, um país ele não dá crédito porque ele é evoluído. Ele evolui porque dá crédito. Nós não temos hoje 20 clínicas e, por causa disso, agora eu tenho poder de dar crédito. Não, eu comecei a dar crédito na primeira, por causa disso, eu deixei de vender para 13%, que era a capacidade, 13% de quem entrava na nossa clínica dentro do modelo paga que eu faço. Só 13% da população que entrava lá conseguia fechar um negócio comigo. E eu subi para 95%. Ou seja, de cada 100 pessoas eu vendia para 13, agora eu passei a vender para 95. Então, eu aumentei consideravelmente o meu volume de atendimento e, consequentemente, o meu ganho. Mas isso se dilui no tempo que você recebe. Claro, mas isso é melhor ainda. Por quê? Você vê, no princípio da pandemia, teve um lockdown, todo mundo teve que fechar, aquela coisa toda, não sabia como é que seria, todo mundo fechou. A nossa empresa continuou funcionando, a parte administrativa em home office, as clínicas estavam fechadas e ninguém deixou de receber pagamento, não tivemos problema de caixa. Por que não? Porque a gente tinha uma carteira de recebíveis. Então, hoje você pega uma clínica nossa e eu tenho uma carteira de recebíveis que consegue pagar as despesas operacionais dessa clínica até o final de 2023. E eu fiz essa pergunta porque volta e meia os empreendedores, os empresários pensam que não, eu vou vender este produto neste preço e vou ganhar mais. Quando, na verdade, se vender num preço diferente ou a crédito, pode lucrar muito mais. Muito mais. E fideliza o cliente. Você ganha, a primeira coisa que você ganha é poder de precificação. O que é isso? Eu consigo vender com um preço mais alto. Porque quem paga à vista consegue barganhar preço. É o que eu estou lhe falando. Tem um telefone, custa 500 mil kwanzas, você fala, não, eu dou 450. Quer, se não quer, eu não vendo. Então, a primeira coisa, eu posso vender mais caro, porque agora eu estou criando facilidade. Toda vez que eu gero facilidade, em qualquer coisa na vida, você gera valor. Toda vez que você gera valor, o preço é escravo do valor. Você pode aumentar o preço. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu vendo para mais pessoas, então eu ganho escala. Eu ganho volume de venda. Eu ocupo mais o mercado. Né? Então, se antes eu vendia para 13%, eu passei a vender para 95% das pessoas que entravam dentro da clínica. Tá? A terceira coisa,
você cria uma carteira de recebíveis. O que é isso? É eu saber que no mês que vem eu tenho dinheiro para receber. E no outro mês eu também tenho dinheiro para receber. É como se fosse sócio de várias empresas, né? É como se você tivesse muitas casas alugadas. Exatamente. Entendeu? Então eu pergunto para você, você tem uma casa para arrendar, você quer arrendar ela por um dia, por um mês ou por 10 anos? Se você tiver alguém que feche um contrato com você e te pague uma renda mensal por 10 anos, isso é muito melhor do que alugar por um dia e depois ter que fazer um outro esforço. Então, quando você trabalha no modelo de pronto pagamento, eu faço um esforço esse mês e recebo. Ok. No mês que vem eu não sei quanto eu vou ganhar. Eu já tenho que começar um mês fazendo um esforço. Então, é o que eu estou lhe falando. Hoje, eu estou pensando em 2024, porque 2023 para mim já está resolvido. 2022 eu nem converso sobre 2022. Para você ter uma ideia, nós estamos lançando agora um dos nossos projetos, é a Escola de Empreendedores. 70% da minha energia esse ano eu vou colocar na Escola de Empreendedores. Mas por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que os outros negócios estão estruturados e que eu tenho agora onde canalizar a minha energia. Né? Então, se Angola quiser se desenvolver, uma das grandes ferramentas que quem empreende precisa dominar é o crédito. E o crédito ele é uma moeda que tem dois lados. Se de um lado eu sou bom em dar o crédito, eu também tenho que ser bom em cobrar. Então, existe todo um processo de gestão de cobrança, né, onde você tem que capacitar colaboradores, ter um time que seja capaz de monitorar essa cobrança para que você não tenha um incumprimento muito alto. Hoje nós trabalhamos em torno de 13% de incumprimento, o que é muito bom. Né? É muito bom isso, para você ter uma ideia do que a gente está falando. No Brasil, dentro das clínicas Odonto Excelência, a gente tem hoje um incumprimento em torno de 28%. Se você estiver falando em cartão de crédito no Brasil, é em torno de 41% de incumprimento. Né? Então, assim, e muita gente empreende, a gente estava falando do empreendedor, né? De maneira equivocada. Ele modela o negócio baseado em opinião de quem não tem propriedade. Então, por exemplo, eu tenho uma carteira de mais de 32 mil clientes que eu vendi nos últimos 5 anos a crédito e que me pagaram. Então, eu tenho métricas de mercado. Não é do mercado do Brasil, eu tenho métrica do mercado de Angola. Eu tenho números aqui, eu sei qual é a renda, qual o número de agregado familiar que essa pessoa tem, quantas pessoas tem na família, qual é o ticket médio, quanto que cada um desses gastou dentro de uma clínica nossa, em quantas vezes, qual é a média de parcelamento que ele precisou. Então, eu tenho números. Né? Para você ter ideia da importância disso, uma das nossas empresas que nós lançamos no ano passado tem feito um sucesso enorme, é a Creare, a Creare é uma empresa de imobiliário planejado, faz cozinhas, móveis de escritório e tudo, e a gente já está dando crédito nos móveis planejados, mas graças aqui à nossa expertise nessa área de crédito. Então, você vai fazendo disso uma cultura empresarial. Né? Muita gente, às vezes, quer fazer uma cozinha, quer fazer seus móveis de casa, você está montando seu negócio, quer fazer seu escritório, né, com mais refinamento, e você não consegue, porque ou você tem que ter o dinheiro todo para botar, ou você não vai fazer. Doutor William, nós vamos já falar um pouco mais da Escola do Empreendedor, que eu sei que é, neste momento, o seu principal propósito, e porque disse que chegou à altura de também treinar outras pessoas. Estou recordado de uma conferência que esteve a participar em dezembro e falou disso. Mas antes, olhar rapidamente para os outros negócios que vocês têm dentro do Grupo Ocomex. Quais são? Já falou da Creare. Isso. Quais são os outros? Vamos ver se eu consigo me lembrar de todos. Mas a gente tem a Creare Ambientes, que é uma empresa de imóveis planejados. A gente tem uma plataforma de cursos com mais de 1.200 cursos nas diversas áreas de conhecimento. Cursos online? Cursos online, a EasyLearn. Tá? Quem quiser pode entrar no site. O site é elearn.ao, né? E nós temos lá mais de 1.200 cursos nas diversas áreas. O aluno paga 15 mil kwanzas por mês e tem acesso a todos os cursos livremente. Essa plataforma também é usada para treinamento corporativo, empresarial. Então, você quer treinar a sua equipe, ela tem toda uma metodologia de treinamento, de já identificar as deficiências do colaborador. E foi uma ferramenta que eu adquiri para treinar nossos colaboradores e aí acabamos transformando num negócio porque a gente achou tão interessante que falei, isso tem que ser para Angola toda, não pode ser para minhas empresas.
né? E aí a gente abriu, então, a Easy Learning, que é essa Ou seja, capacitou os seus e está a vender capacitação. E agora investindo na capacitação de quem estiver interessado, né? Então, é um dos nossos projetos. A gente tem Easy Business? A Easy Business. A Easy Business também estamos lançando agora. A Easy Business é um cartão de benefícios, né, baseado em 3 plataformas, que é a educação, saúde e o que a gente chama de consumo justo. Consumo justo a gente chama de você oferecer preço e condições de pagamento que consiga caber no bolso do cliente, né? Então, o Easy Business é um cartão que o cliente ele pode adquirir ou o produto da Easy Learning, que é a plataforma de curso, ou o produto da Edocto, que é a nossa empresa de telemedicina, que são consultas de telemedicina online, onde você pode fazer as suas consultas online com os médicos, né? A Edocto é mais uma das nossas marcas. E o Easy Business trabalha assim. E uma rede de descontos, né? A gente tem também uma empresa de materiais que fornece materiais médicos, odontológicos para nossas clínicas. A gente tem uma clínica de diagnóstico, que é Oral Face, diagnóstico de cabeça e pescoço, com diagnóstico por imagem de cabeça e pescoço, né, que também foi montada para apoiar tecnologicamente as clínicas nossas, com tomografia computadorizada, com toda a tecnologia 3D para a gente fazer diagnóstico com precisão. Deixa eu ver, mas tem mais coisa aí, é tanta coisa. A Escola de Empreendedores, né? Tem uma empresa que nós estamos também acabando de desenhar ela, que é a Go, que é uma empresa de mobilidade urbana, é um Uber, né? Só que a gente vai trabalhar dentro de um conceito de franquia, né? Porque assim, uma das coisas que a gente entende como empreendedor é que quando você empreende, você tem que saber 2 coisas. Para quem você está empreendendo como cliente e para quem é o empreendimento enquanto empreendedor. Então, por exemplo, no nosso entendimento, a gente entende que a mobilidade urbana é para o negócio de mobilidade urbana, é para o motorista que deve ser o dono do carro. E não é para o investidor que vai botar 10 carros dentro de uma empresa e contratar um motorista com um salário. Ou seja, esse negócio tem que ser do motorista, como é em qualquer lugar do mundo. Né? Porque aqui, às vezes, uma empresa quer entrar no mercado e ela chega e fala assim, doutor William, você não quer botar aqui 5 carros, 10 carros, e você contrata aí o motorista, e o motorista ele é só um empregado. Ele não é um empreendedor. Né? Então, dentro da Go, não, nós estamos lançando isso como uma micro franquia e tem uma série de serviços que vão estar associados. Por exemplo, tem uma oficina parceira que vai poder fazer a manutenção dos carros e pagar parcelado. Então, se o carro quebrar, ele pode levar lá, fazer o conserto, voltar com o carro para a operação, e isso depois é abatido nos rendimentos dele, sem dificuldade. Ou seja, é uma parceria mesmo bem diferenciada. E essa plataforma de mobilidade urbana, eu acredito que até abril a gente deve estar já fazendo o lançamento oficial dela. Ok, estamos a conversar com William Franco, CEO do grupo Ocomex, um grupo que conta atualmente com mais de 10 marcas, exatamente 13 marcas. 13 marcas, e por eu esta esqueci altura algumas aí, provavelmente. Tem a Escola de Empreendedores. E é sobre essa que nós vamos falar agora. E tem uma mesmo. escola também, tem a Escola de Odontologia Digital, academia, né? Chama-se World Academy of Digital Dentistry, que é a Academia Mundial de Odontologia Digital, que é uma escola que a gente formou para digitalizar não só o trabalho dos nossos dentistas, mas a cabeça deles, né? Para eles entrarem mesmo no que existe hoje do alto nível da odontologia a nível de mundo. É uma outra empresa nossa. E a Escola de Empreendedores, que é o meu... O seu xodó o meu atualmente. xodó, é o meu xodó. Confesso para você que a Escola de Empreendedores, a gente já vem trabalhando nela desde 2019 enquanto projeto. Mas é um sonho? Ou um sonho, e quando É fala um que é sonho, propósito, é um propósito. um propósito de vida, né? Assim, eu descobri que todo mundo tem um propósito de vida. Algumas pessoas conseguem, durante a vida, descobrir, outras vivem a vida inteira e não descobrem. Né? E eu tive a sorte de conseguir descobrir que o meu propósito é preparar pessoas para empreender, né? E para fazer coisas maiores do que eu tenho feito, para serem melhores do que eu sou.
né? Então, a Escola de Empreendedores é uma escola que ela está dividida em 3 ambientes, né? O cadastro nessa escola é gratuito, porque a gente considera o seguinte, que todo mundo tem que ter acesso, né? Então, o cadastro é gratuito, então, mesmo com o conteúdo gratuito, a pessoa vai ter acesso a muito conteúdo transformador, né? Depois a gente tem as áreas que são pagas, que é uma área de fomento. O que é o fomento? O fomento é assim, olha, eu quero empreender, mas eu não tenho nem ideia de como é que eu começo. Então, você precisa fomentar isso dentro de você. Você precisa preparar o seu mindset, entender como é que pensa um empreendedor, quais são as responsabilidades do empreendedor para o empreendimento, para o Estado, para a sociedade. Você tem que começar a entender que você vai ter que pagar imposto, que você vai ter que comprar, que você vai ter que vender, que você vai ter que se relacionar, que você vai precisar desenvolver habilidades que, na maioria das vezes, você não tem, né? E aí você vai ter que entender como que você busca essas habilidades, onde é que você busca. Então, a partir do momento que você fomenta isso, você dá um panorama para ele, de maneira que ele consegue desenvolver a cabeça dele e ele consegue ter a ideia. A ideia é a semente do negócio. Então, agora que você tem uma semente, essa semente ela precisa ser plantada. Então, é onde você entra numa incubadora de empresa, que é o segundo ambiente da Escola de Empreendedores. A incubadora de empresa é para fazer com que você tenha a orientação necessária para você abrir o seu negócio de maneira correta, sem cometer os erros que a grande maioria comete, né? Eu estava, por exemplo, conversando com um amigo meu hoje de manhã, e ele abriu uma empresa, e os primeiros 2 anos, ele já está no 3º ano, os primeiros 2 anos ele não teve exercício da empresa. Só que ele não declarou, né? E aí o que acontece? Quando chegou agora que ele quis declarar o 3º ano, que foi na prática para ele, o primeiro ano que ele teve exercício, o contador falou para ele, olha, você tem multa aqui, é 300 mil kwanza por ano. Ah, mas eu não ganhei dinheiro. Não ganhou dinheiro, mas você tinha que ter declarado que não ganhou dinheiro. Então, quer dizer, ele não estava nem consciente das obrigações dele enquanto empreendedor, né? Então, assim, quando você não sabe, fica complicado. E agora? Agora tem que pagar a multa, não tem conversa. Ele não cumpriu, o Estado não tem lá todas as normas, todas as regras, não está muito claro. Só que você precisa saber. Então, esse ambiente da incubadora de empresa é o ambiente onde você vai pegar aquela ideia dele e vai amadurecer aquela ideia, vai plantar ela e vai fazer ela germinar. Ah, doutor William, aí ele já começa a ganhar dinheiro ali? Não, agora ele tem a mudinha daquilo que será a árvore dele. Mas essa muda ela nasceu em solo fértil. Ela nasceu correta, a empresa está 100% legalizada, está correta. Ele agora sabe quais são as obrigações para ele começar a contratar os funcionários. Nós vamos dar uma assessoria de recursos humanos na contratação, na seleção, ver qual é o perfil das pessoas que ele precisa para começar a formar o time dele. Uma vez que essa empresa passou do processo de incubação, ela vai para uma aceleradora. A aceleradora é onde ela vai crescer para chegar na fase em que ela começa a dar lucro, né? Então, toda empresa ela tem algumas datas muito importantes. A primeira data importante é a data de fundação dessa empresa. A segunda data é a data que ela atinge o ponto de equilíbrio. Quando o doutor fala em fundação, antes mesmo de avançar, é o dia em que o empreendedor sentou, desenhou a empresa no papel, ou o dia em que ela começou a funcionar? Legalmente é o dia que ela começou a funcionar. Ou seja, o dia que saiu a documentação da empresa e falou, a partir de hoje você tem obrigações com o Estado, você tem obrigações fiscais, a partir de hoje você é um empresário. A partir de hoje você tem direito a abrir conta em banco em nome da empresa e tal. Então, essa é a primeira data importante da empresa. Por que ela é importante? Porque ela muda o seu estatuto. Você agora deixa de ser simplesmente um cidadão. Agora você é um cidadão que contribui para o desenvolvimento do país. Olha que louco isso. Ou pelo menos devia, né? Se você for bem orientado, será isso. Uhum. Daí o papel da importância de uma escola onde você possa aprender isso. Porque é muito engraçado que, assim, qualquer um que quer ser médico vai para uma faculdade. Se você quer ser engenheiro, vai para uma faculdade. Se você quiser ser um aviador, você vai para uma escola de aviação. Mas o camarada ele quer empreender, que às vezes é muito mais complexo do que pilotar um avião. Não tem escola. E ele não tem escola. A escola dele é a vida. Só que a vida é a escola mais cara que existe. Então,
como é que você aprende algo? Como é que você aprendeu a falar? Com quem falava. Como é que você aprendeu a andar? Com quem andava. Como é que eu aprendo a empreender? Com quem empreende. Então, a escola de empreendedores é um ambiente onde a gente vai trazer para esse mesmo ecossistema quem quer aprender e quem já empreende e tem para ensinar, para trocar experiência, para ensinar o caminho das pedras. Então, quando você tem isso, não quero dizer que vai ficar fácil, mas é muito mais rápido, porque erros básicos você não vai cometer. E se você estiver atento e for bem orientado e começar a entender quais são as deficiências que você tem, quais são as competências, as habilidades que você precisa se desenvolver em você e na sua equipe, né, para você fazer aquela sua ideia acontecer, isso fica muito mais fácil. O grande problema é que a maioria não consegue nem enxergar isso. Aí depois ele contrata um colaborador e fala assim, poxa, esse colaborador, eu falo com ele 1000 vezes a mesma coisa. Sim, mas você está falando de um jeito que ele entende? Porque se eu começar a falar japonês aqui e você não fala japonês, você não vai me entender. Exatamente. Então, mas eu já ensinei. Ensinar é uma coisa, aprender é outra. Você ensinou, mas você checou se ele aprendeu? Ele colocou aquilo em execução prática, de fato? Porque ensinar não é falar, ensinar é você fazer o outro fazer. Né? Então, você colocou ele para fazer, você checou, você lapidou. Ele fez. Ele fez o número de vezes necessária para ele ficar bom em fazer, porque a primeira vez que você tentou andar, você caiu. Exatamente. A segunda vez também. Provavelmente a 10ª também. Então, por que cargas d'água que você acha que só porque você ensinou um colaborador, na primeira vez que ele faz, ele já tem que saber? Ele não vai saber. É óbvio que ele não vai saber. Ele vai fazer. Mas é importante ele fazer, porque ao fazer, ele vai te dar a chance de lapidar a maneira dele fazer até ele chegar no nível mínimo de excelência que você espera que ele esteja. O grupo fez um estudo e detectou que são estas as dificuldades dos empreendedores em Angola, daí ter criado esta escola? Nós temos eu costumo dizer o seguinte, você só consegue aprender com quem sabe. Né? E nesses 17 anos em Angola, a gente percebeu que a maioria das pessoas não estão preparadas nem para ser empreendedor e nem para ser um colaborador. Né? Ou seja, e não é culpa das pessoas, elas simplesmente não estão preparadas, é o momento do país. Não temos que ficar achando, mas quem é o culpado? Não é questão de quem é o culpado, é o que nós podemos fazer para que isso daqui a 1 ano não seja assim, daqui a 5 anos não seja assim, daqui a 20 anos a gente não esteja falando das mesmas coisas. Ou seja, o problema está detectado, vamos tratá-lo, claro, né? Vamos tratá-lo. Né? Então, o que existe? Existe uma deficiência generalizada. Né? Angola é um país que tem riqueza natural, mas Angola é um país pobre. A palavra pobre vem de impobre, que significa improdutivo. Então, quem é improdutivo é pobre. Você pode ter 10 milhões de dólares. A minha pergunta é, você produz o que? Eu não produzo nada. Então, você é pobre, você é improdutivo. E o pior tipo de pobre que tem é esse pobre, que tem 10 milhões de dólares. Então, Angola precisa se tornar produtiva. Só que o que acontece? Não é a Angola, sou eu, é você, é o outro, é o outro. Cada um de nós tem que se tornar produtivo. Né? Então, você precisa ensinar as pessoas a serem produtivas. E como é que você ensina? Primeiro, mudando o mindset dela, fazendo entender o quanto que a vida dela pode ser diferente, porque ela agora pensa diferente, age diferente e vai ter um resultado diferente. Uma coisa é fato. Se a gente continuar agindo do jeito que a gente tem feito até hoje, o resultado vai ser o que a gente já tem. Então, assim, eu quero algo diferente, eu tenho que começar a fazer algo diferente. E foi isso que a gente entendeu lá atrás e começou a fazer. Exato. E a gente começou a fazer em uma empresa, numa segunda empresa, numa terceira empresa, numa quarta empresa. Hoje são 13 marcas. Né? Nós temos aí, só na Odonto Excelência, temos aí 20 unidades dentro de uma das marcas. Então, assim, isso vai dando para você uma expertise. E, ao mesmo tempo, você vai percebendo o seguinte, que o mercado não está com esse crescimento. Então,
Se eu tenho algo que os outros precisam, também é minha obrigação compartilhar isso, né? Então, foi onde surgiu o projeto da gente montar a Escola de Empreendedores. Para você ter uma ideia, um dos nossos valores, dentro da Escola de Empreendedores, um dos valores da Escola de a missão da Escola de Empreendedores é muito simples, é transformar pessoas comuns em empreendedores extraordinários. O que são empreendedores extraordinários? São empreendedores que estão acima da média, não é os que estão na média, os que estão acima da média, aqueles que vão ser exponenciais dentro do país. Aqueles que pensam fora da caixa mesmo, aqueles que desenvolvem soluções que ninguém acredita, isso não é possível, o cara vai lá e faz. Então, esse é o trabalho, é a missão da Escola de Empreendedores. E dentro dos nossos valores, um dos nossos valores é o que a gente chama de multiplicação de talentos. O que é a multiplicação de talento? Por exemplo, eu sou implantodontista, eu tenho obrigação de formar mais 20, mais 30, mais 40, eu tenho obrigação de passar o meu conhecimento. Porque senão eu não multiplico o talento. Se eu não multiplico o talento, a gente não cresce. Outro dia eu estava conversando com alguém e falando da importância da gente capacitar os colaboradores, e alguém me perguntou assim: mas você não tem medo de capacitar um colaborador e depois ele ir para outra empresa? Óbvio que eu respondi de maneira muito educada, mas, na mesma hora, o pensamento que veio na minha cabeça foi o seguinte: nossa, que ingenuidade prepotente, né? Ingenuidade pelo seguinte, porque, para ir para outra empresa, o cara só precisa querer, ele é livre, né? Ele não precisa nem esperar você estar capacitando ele ou não. Ele só precisa querer, se ele tiver uma oportunidade que ele acha melhor, ele vai. E prepotente porque você ainda nem capacitou o cara e está achando que, se capacitar, ele vai sair, né? Então, assim, na prática, é o oposto, sabe? Se uma pessoa está num ambiente que promove o crescimento dela, o que ela mais vai querer é ficar ali. Doutor William, mas se ela sair, ela vai fazer um mercado melhor, porque agora ela vai ser um colaborador melhor dentro de outra empresa. E o que a gente mais precisa é de uma coisa chamada concorrência. O que eu quero? Eu quero que mais clínicas surjam, que mais empresas venham, que em cada segmento que a gente atua, que a gente tenha muitos concorrentes. Tá? Por quê? Porque isso é saudável, isso vai gerar uma pressão no mercado para que tenha mais fornecedores, isso vai gerar uma pressão no mercado para que a gente tenha mais acesso a coisas, isso vai gerar uma pressão no mercado para que tenha mais profissionais capacitados. Então, toda a concorrência ela é muito necessária, não é nem saudável, ela é necessária, né? Você não pode ser o único a fazer algo. E você não pode ser o único a fazer algo, nem no mercado e nem dentro da sua empresa. Então, assim, a Escola de Empreendedores é um lugar onde faz parte da cultura da empresa, tá? Essa multiplicação de talentos, ou seja, se eu aprendo alguma coisa, eu tenho que passar para frente. E quando é que ela começa a funcionar? Quando é que começa a receber os primeiros... O site já está aberto para inscrição. Quem quiser fazer a inscrição, que é gratuita, fazer o cadastro, é escoladeempreendedores.org. Tá? Então, é só entrar lá, escoladeempreendedores.org, e na área de cadastro, preencher e responder algumas perguntas rapidinho. O cadastro leva 2 minutos, faz esse cadastro. E como é que vai funcionar a Escola de Empreendedores? Nós vamos ter uma série de conteúdos que vai ser feito através do digital, de lives, e Facebook, Instagram, né, e YouTube. E vamos ter também alguns cursos presenciais. Tá? Então, essa semana nós já vamos fazer, na quinta-feira à noite, a primeira live da Escola de Empreendedores. Tá? Então, já fica marcado aí para vocês, quinta-feira, às 20 horas, né, a primeira live no YouTube, tá? Escola de Empreendedores. É escoladeempreendedores.org, o YouTube também, né? É isso mesmo, Fabiana? Nós divulgamos depois o link na página no Instagram. No Instagram, né? Então, quem tiver interessado, adiciona o Instagram, que é a Escola de Empreendedores Angola. Escola de Empreendedores Angola.ao, né? O Instagram é Escola de Empreendedores Angola.ao. Quem tiver interessado pode fazer a inscrição no Instagram e vai receber todas as informações. E pode fazer o cadastro no site também. Esse programa está indo no ar na sexta-feira, né? Uhum. Então, não tem problema que a pessoa pode fazer o cadastro a partir de sexta-feira, mas toda quinta-feira, às 8 horas da noite, é o horário que a gente vai estar fazendo. Então,
a principal live nossa na Escola de Empreendedores, para o pessoal começar a entrar nessa área de fomento, começar a conhecer, para a gente começar a estabelecer relação e até começar a levantar, ter as métricas de necessidade de mercado. Quem for fazer a inscrição não precisa ainda ter já uma ideia de negócio. Não, na verdade, o que eu costumo dizer... E há uma limitação, por exemplo, em termos de idade também? Ou... Não tem limitação de idade, tá? É livre, mesmo pessoas que são de menores, porque todo o nosso conteúdo é conteúdo responsável, então, assim, a gente não tem nada ali que uma criança não possa ter acesso, né? O que eu costumo dizer? Empreender não é só abrir negócio. Uhum. O que é empreender? Empreender é você sair do ponto A ao ponto B. Empreender é você entrar em movimento na sua vida. É ser ativado para se movimentar. Então, por exemplo, um jovem que quer entrar na universidade, mas ainda não sabe como. Qual é o ponto A dele? Ele está fora da universidade, mas tem um desejo. Estar na universidade. Quer estar na universidade, que é o ponto B. Como é que ele faz essa conexão? Quais são os caminhos? Né? O que ele pode ativar, né, para conseguir isso? Então, um jovem que pretende casar é um empreendimento. Então, o que é o empreendimento? Sempre que você precisar sair do ponto A ao ponto B da sua vida, isso é um empreendimento. Hoje você tem o seu estúdio nesse imóvel, se você quiser trocar de imóvel, isso é um empreendimento. Aqui é o ponto A, lá é o ponto B. Essa mudança, ela tem fatores que você tem que considerar muito bem, dentro do seu modelo de caminhada, de negócio, dentro do seu planejamento estratégico, você tem que levar em consideração, eu vou mudar para tal lugar, será que a distância permite todos os colaboradores cumprirem os horários que eles têm hoje? Será que tem todas as condições de tecnologia, de acesso à internet, acesso a tudo que eu preciso aqui? Então, quer dizer, você vai ter que fazer um projetinho, né, para sair do ponto A ao ponto B. Tá? Então, empreender é isso. Quando você entende a lógica do que é empreender, você muda a sua vida, porque você deixa de trabalhar em rotinas e em tarefas e você passa a realizar projetos. E na vida só cresce quem realiza projeto. Qual a diferença da rotina? A rotina é aquilo que você faz todo dia e não sabe nem por que está fazendo. Tarefa é aquilo que você faz sozinho, num único dia, e normalmente porque tem que fazer. Mas projeto é aquilo que vai te levar do ponto A ao ponto B, e você planejou, e você ativa outras pessoas, tem data para começar e para terminar, e aí você começa a saber por que você está fazendo as coisas. Dr. William, nós falamos aqui muito da questão e aliás, a especialidade do Grupo Ocomex, a questão da gestão de franquias. E no Brasil isto é uma conversa que se tem todos os dias, porque trabalha-se muito com esta questão de franquias. Cá em Angola ainda nem tanto, porque é muito difícil, é falta de confiança. O que é que acontece para que não implementemos muito cá em Angola essa questão das franquias? Eu diria que é falta de confiança, e toda falta de confiança é falta de conhecimento, né? Porque, assim, quando você tem conhecimento, você tem dados, você não precisa confiar. No mundo dos negócios, sempre que você não tem dados para ter controle, você precisa de confiança. E isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque o Dr. Zéias, ele costuma dar um exemplo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: imagina que você tem a sua esposa e ela resolve falar assim: olha, marido, eu vou à África do Sul passar um fim de semana para resolver algumas coisas. E ela vai. Então, ela vai numa sexta-feira e quando chega no sábado, 5 horas da tarde, você liga para ela e não consegue falar. Mas ela é sua esposa e você confia absolutamente nela. E quando é 8 horas da noite, você liga novamente e não consegue falar. E quando é 10 horas da noite, você liga e não consegue falar. E quando é 11 horas da noite, você liga e não consegue falar. E quando é meia-noite, você liga e não consegue falar. Você começa a ficar preocupado e acha assim, poxa, deve estar havendo algum problema. Mas quando é 1 hora da manhã, ela atende e você ouve um monte de vozes como se ela estivesse num ambiente de festa. E você vê que não está havendo nenhum problema, e você ouve a voz dela e vê aquela alegria, aquela felicidade de quem está numa festa, e aquela confiança que você tinha já começa a ficar desabilitada. Por quê? Porque essa relação é baseada na confiança. Agora, se você tivesse um drone com um GPS que ficasse sobrevoando ela o tempo todo e você tivesse controle do que está acontecendo, você não precisava desconfiar, você tinha o controle.
né? É óbvio que nas relações humanas isso não existe e nem deve, né? Mas no mundo dos negócios, o que você tem que ter é ferramentas para controle e para tomada de decisão. Então, sempre que existe desconfiança, é porque a pessoa não tem as informações todas para tomar decisão. O que você deve procurar quando você vai falar de uma franquia? Primeiro, você tem que entender qual a expertise dessa empresa que está te propondo uma franquia no mercado, né? Segundo, é você entender o seguinte, que nenhum negócio ele nasce franquia. Eu não falo assim, vou montar uma loja e vou transformar essa loja numa franquia. Não. A franquia, ela nada mais é do que a multiplicação de um case de sucesso. Então, primeiro eu monto um negócio, eu faço isso ser um case. O que eu tenho é duplicação. O mesmo produto que está numa loja é o mesmo produto que você vai encontrar na outra. Então, a minha necessidade ali é uma necessidade de logística. Eu não tenho que gerir as mesmas coisas que eu tenho numa franquia de multiplicação. Então, assim, o mercado angolano ele desconhece ainda a franquia e, por desconhecer, desconfia. E qual é a intervenção do criador do negócio? Por exemplo, aqui neste caso da Odonto, qual é a intervenção que o Dr. Azeas tem ainda na Odonto Excellence? Então, toda, né? Na verdade, ele é o mentor da empresa e todos os processos de gestão e de negócio são validados por ele. O que é interessante você entender, assim, quando você escolhe ter uma franquia, você é o dono do negócio, mas o modelo não é você que decide como será. Então, assim, se o perfil da pessoa falar assim, não, eu quero montar um negócio do meu jeito, esquece, a franquia não será do seu jeito, a franquia será do jeito da franquia. Você será um operador de um modelo que já está pronto e montado, né? Quando você tem uma franquia que tem uma relação de troca com o franqueado, ela até vai ouvir você, mas não quer dizer que o que você falar será implementado. Por quê? Porque ele só será implementado... Mesmo em termos de lucros, por exemplo, também de rendimentos? Mesmo em termos de rendimento, porque não é só o seu problema. A franquia tem que implementar um conceito, ou uma estrutura, ou uma ferramenta que atenda toda a rede, né, em todos os lugares do mundo. E isso não é tão simples. Então, por exemplo, às vezes vão ter problemáticas que a gente vai ter aqui, que se a franquia abrir mão daquilo, ela abre mão de outras coisas em outros lugares do mundo que não consegue. Vou te dar um exemplo muito prático, né? Aqui em Angola, a gente tem um problema, que é a dificuldade com endereços. Aqui nós não temos o código postal, de endereçamento postal, né, que lá no Brasil a gente chama de CEP, ou zip code lá fora. Aqui a gente não tem. Aqui é muito comum você perguntar assim, você mora onde? Eu moro no Quilamba, na zona tal, e acabou. Você não sabe qual é a rua, não sabe qual é a quadra, não sabe qual é o bloco, qual é o apartamento. Então, isso ainda é muito comum. Isso é a norma aqui. Isso cria uma série de dificuldades quando você fala, por exemplo, em crédito. Porque a primeira coisa que você fala em crédito é o seguinte, garantia que eu tenho. Uhum. Onde é que esse camarada vive? Como que ele será cobrado? Você entende como é que uma coisa simples, que é uma coisa só de organização estrutural da cidade, atrapalha todo o funcionamento de uma lógica de negócio? Então, eu não consigo. Então, doutor William, como é que vocês fizeram? Nós arriscamos, né? Nós arriscamos, e aí o que você descobre? Você descobre que não é isso que faz o cliente pagar. Entendeu? Então, quando nós descobrimos isso, a empresa poderia muito bem falar assim, não, já que em Angola nós descobrimos que não é isso que interfere na questão do pagamento, vamos então deixar de pedir todas essas informações em todas as clínicas. Não. Por quê? Porque em países onde isso faz a diferença, para você fazer um processo de cobrança do paciente, você tem que emitir uma carta, comunicado antes e tal. Então, existe toda uma legislação em torno disso, que para que isso aconteça, você precisa desses dados lá. Mas essa questão de franquias é um modelo que funcionaria bem e ajudaria a alavancar muitos negócios que há em Angola? Sim, porque, obviamente, né, qual é a vantagem da franquia? É que você tem um modelo de negócio pronto, testado, validado. Lembra que eu falei da fase de incubadora, da fase de aceleração? Você pega o seu negócio na fase final de aceleração. Ok.
Ou seja, ele entra no mercado já acelerado. É como se você imagina que, por exemplo, você quer ser um corredor de Fórmula 1. Né? Aí eu preparo você como um excelente piloto e o outro, ele ainda não tirou nem a carta. Aí ele vai para a escola de condução para tirar a carta. E você é um piloto de Fórmula 1, que enquanto ele está na escola de condução, você está lá só dando volta, dando volta. Depois, você tem toda uma equipe ajustando o seu carro. Você tem engenheiros, né, que estão ali falando, olha, mexe um pouquinho aqui, diminui, abaixa a suspensão, ele vai fazer aquela curva mais rápida e tal, não sei o quê. Enquanto isso, ele está lá na escola de condução. Quando a equipe fala, olha, seu carro está pronto, ele acabou de sair da escola de condução com a carta dele e agora vai correr atrás do dinheirinho dele para comprar o primeiro carrito dele. Como é que ele pode competir com você? Não vai. A franquia não. A franquia ela te dá um negócio pronto. Olha, como é que tem que ser a obra da loja? Tem que ser assim. Olha, qual é o equipamento que eu preciso? É esse. Quais são os processos? Né? Que é uma coisa que a Angola desconhece. Chama-se gestão de processos. O que é processo? É o que eu tenho que fazer e quando. Quem tem que fazer o quê e quando tem que fazer isso. Isso tem que estar definido dentro de uma empresa. O cliente chega. Qual é a jornada desse cliente dentro do seu negócio? Como é que ele entra? Como é que ele compra? Como é que é o pós-venda? Né? Isso tudo tem que estar definido. São processos que tem que estar definidos para você poder gerar a melhor experiência do cliente, para você fidelizar o cliente, que foi o que você falou antes. A gente fidelizar o cliente. Por que eu quero fidelizar o cliente? Porque eu não quero vender para você uma vez. Eu quero vender para você, depois eu quero vender para os seus filhos, depois eu quero vender para os seus netos. Né? É assim que você cria negócio sustentável. Dr. William Franco, muito obrigado pela presença. Nós chegamos Eu que ao fim agradeço. da nossa Gosto conversa. muito de conversar sobre empreendedorismo. Para mim é uma honra. Então, esperamos que seja a primeira de muitas vindas aqui à W24. Vai ser sim, é só você marcar o dia e hora e... O Dr. William falava aqui em parcerias, né? Que sabe? Parcerias, não estou brincando. Nós vamos em off aqui, para ninguém descobrir nossos segredos. Exatamente. Quando sair, conversar. Já é uma franquia. Já isso aqui, todo negócio tem que se tornar exponencial. Né? Isso é muito importante. Quando você pensa em empreender, você tem que pensar que um negócio ele tem que se tornar grande. Doutor William, por quê? Não é uma questão de ganhar dinheiro. É porque quando você se torna exponencial, você atinge muitas pessoas. Então, por exemplo, hoje, quantas pessoas trabalham aqui dentro dessa estrutura que você tem? Penso que 10 ou mais. Pois é. 10 ou mais. Imagina se você montar uma dessa estrutura em cada país, em cada província, perdão. Você acabou de gerar 180 empregos, só por pensar assim. Agora, você imagina se cada um que hoje tem uma estrutura com 10 colaboradores pensar em estar em todas as províncias. Você acabou de gerar aí quantos mil empregos? 10, 20, 30 mil empregos. Então, é assim que se faz escala. Nós temos, por exemplo, um projeto dentro da nossa visão, né, que toda empresa ela tem que ter muito claro qual é a missão, qual é a visão e quais são os seus valores. A nossa visão, só para você ter uma ideia do que a gente está falando para a Escola de Empreendedores, é a gente fomentar a abertura e o acompanhamento de 1.000 novos pequenos negócios com cerca de 10 colaboradores dentro do ano de 2022. Ainda nesse ano de 2022? Ainda nesse ano, claro. Porque a fase de incubação é 3 meses, não mais do que isso. Então, você entra na fase de incubação, depois para aceleração. Aceleração é onde você começa a contratar pessoas, começa a fazer. E nós vamos acompanhar este processo todo para também Vai ser um prazer. Divulgar a nossa audiência. Dizia então, uma vez mais, muito obrigado, Dr. William Franco. William Franco é o CEO do grupo Alcomex, que é o grupo detentor da Odonto Excellence, da Escola do Empreendedor e de outros projetos como a Easy Business, a Easy Line, e outros projetos mais que fazem parte deste grupo empresarial. Você pode procurá-los no Facebook, no Instagram e vai também encontrar muita informação sobre este grupo. Nós estamos a ficar por aqui nesta edição de hoje, sexta-feira, 11 de fevereiro, do programa Observatório. Garantidamente voltaremos em próximas edições, por isso muito obrigado pela sua audiência e paciência. Vladimir Mateus, Lucas Pereira, Francisco Cardoso e também Alberto Jorge Capitão despedem-se com o compromisso de voltar em próximas oportunidades. Até lá, fique bem, fique sempre ligado à W24 Magazine.